Bom dia. Agora nós vamos finalizar essas normas com as nossas referências bibliográficas. As referências bibliográficas é o ponto-chave para o trabalho. Então você não pode pôr um trabalho sem ter as suas referências e as suas citações no corpo do trabalho. Então eu vou olhar aqui uma citação e uma referência que eu quero. Tá? Pode ser de um livro, pode ser de um texto, pode ser de qualquer um. Tá? Então, como que a gente faz isso? Tá? Então, eu vou dar um Enter aqui nas minhas referências, vou aumentar aqui. Eu quero citar um livro, uma informação, um dado de um livro. Então, o Word aqui, ele tem um padrão, tá certo? Então, ele tem alguns padrões que tem aqui dentro. Ó. Classificação por essa edição, classificação por nome, título, tudo bonitinho aqui, já alguns pré-definidos, tá? Nós vamos preparar um vídeo para explicar, para ensinar para vocês como inserir a citação que vem da ABNT. Então, logo, logo nós vamos estar colocando a ABNT aqui dentro. Hoje nós vamos usar apenas a que o Word tem disponível aqui, tá certo? Então, eu vou colocar os elementos aqui, eu tenho a ISO 690, tem várias informações aqui. Eu vou deixar na APA, mas depois a gente pode modificar para o que a gente quiser. Eu vou pegar aqui uma referência, ó, aqui eu posso colocar as bibliografias, eu vou inserir a bibliografia, ó, eu já tenho uma bibliografia criada, mas que mágica foi essa? Não é mágica, tá? Eu vou gerenciar minhas fontes, ó. No meu dado, eu tinha criado as minhas fontes bibliográficas aqui. Ó. Eu já tinha criado isso. Então, ele fica armazenado dentro do Word. Tá? E você pode criar as suas fontes. Então, eu vou pegar uma fonte bibliográfica aqui. Ó. Então, eu tenho uma fonte bibliográfica aqui que eu vou criar. Tá certo? Ó. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Ó. Sobrenome, ó, Deiner, jovens universitários, um mundo de transformação em uma pesquisa brasileira. Então, eu vou criar essa citação. É de um livro, mas poderia ser de um artigo, de uma cópia de um elemento. O Word já tem essas pré-definições para a gente. Tá? Então, eu vou deixar aqui do ladinho. Opa, fiz besteira aqui. Tá? Deixa eu pegar novamente o arquivo. Deixa eu pegar o arquivo novamente aqui, que eu fiz uma besteira. Tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Deixa eu colocar lá novamente, para a gente ter essa informação certinha. Tá? Então, cadê? Aqui, achei. Então tá. Aqui está o que eu quero. Então, pronto. Ó. Eu tenho o meu autor aqui, prontinho, para que eu possa copiar o meu dado. Eu vou colocar em duas páginas para que a gente possa ver a informação e possa criar igualzinho o dado que a gente quer. Tá? Então, eu vou diminuir aqui, aumentar aqui um pouquinho, diminuir aqui um pouquinho, só para ter os dois elementos aqui e que eu possa copiar a minha fonte. Pronto, aqui. Então, eu vou criar. O Word já tem essa fonte pronta, mas eu posso criar as fontes que eu quiser. Então, eu vou gerenciar fontes bibliográficas. Eu já tenho as minhas criadas, mas eu quero criar uma nova. Então, eu vou criar uma nova. Aí, a primeira coisa que você vai fazer aqui é escolher o tipo da fonte. Seção de livro, artigo de revista, periódico, relatório, site, fonte, documento. Então, você escolhe a fonte que você achar melhor. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com livros. Tá? Então, eu vou referenciar o da Magda. Então, é um livro. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar o autor. Vou colocar o seu sobrenome. Qual que é o seu sobrenome? Soares. Qual que é o nome? Magda. Vou adicionar. Olha lá. Ele já põe bonitinho para mim. Ó. Correto? Vou dar OK. Já pôs para mim lá. Aqui, ó, eu posso marcar todos os elementos. Ó, ele me mostra todos os elementos que eu tenho que pôr. Então, eu quero colocar título. Então, eu vou
colocar o título aqui, ó. Alfabetização e letramento, certo? Ano 2015. Cidade São Paulo. Posso colocar até o estado, ó. São Paulo. País Brasil. Editora São Paulo. Certo? Que mais? Editora Contexto. Não tem volume, não tem paginação. Você pode colocar, tá tudo aqui, ó. Você pode colocar todos os elementos que você quiser aqui, ó. Segunda edição. Então vamos procurar aqui que deve ter edição. Editora, aqui, ó, edição. Segunda edição. Certo? Correto? Vou ter que colocar só segunda edição. Beleza? Ou só segunda ED. Pronto. Belezinha. Vou dar OK. Ele já põe para mim lá. Eu vou fechar. Correto? E vou inserir a minha bibliografia. Olha lá. Ele já colocou para mim aqui, ó, bonitinho, tá? Ah, mas ficou errado aqui. Eu coloquei ED. Não tem problema. Você pode editar. Então, eu não quero. Quero que só coloque segunda. OK. Sim. Fecho. Mando atualizar. Olha lá. Ele já pôs para mim a informação que eu quero. Ah, eu não quero a APA. Eu quero um outro. Então, eu mudo aqui para Chicago. Ele já modifica para mim. Ah, eu quero a GB14. Ele já muda lá para mim. Então, você escolhe a edição, o modelo que você quer. Então, a que mais se adapta à sua necessidade. Ó, este aqui é bem semelhante a este daqui, correto? Então, eu já tenho a informação lá. Então, eu posso ir modificando ele da melhor forma possível. Ó, eu posso alterar aqui, ó, tá certo? Sobrenome, nome, tá? Então, eu posso ir Mila, ó, aqui também tem um outro. Então, você escolhe qual você achar melhor, tá certo? E aí você coloca a que melhor se adapta à sua necessidade. Então, eu vou colocar aqui o Ghost, tá? É um que eu acho bem legal de colocar, tá certo? Ou Ghost, ou tem um outro aqui também que eu uso, é o GB. GB. O GB também é bem interessante. E tem o Chicago, que é esse aqui. Não, é o Chicago, não. É o APA. Vou deixar o APA mesmo, que fica bonitinho, tá? Pronto. Defini ele aqui. Agora, eu vou fazer a citação de cada um. O Word só faz a citação direta, puxando da sua base. Mas você pode adaptar e colocar a indireta dentro do corpo do texto e tudo mais, tá certo? Então, eu vou fazer a citação de um elemento aqui. Então, eu vou lá no meu corpo do texto, certo? E vou fazer a citação dele. Vou pegar uma citação que já tem aqui dentro. Aqui, ó, IBGE, tá vendo? Ele já está aqui dentro. Então, para isso foi utilizada a seguinte equação, que define a taxa de crescimento da área, de setor para lá. Eu quero citar isso, que foi feito por alguém. Então, você vai pegar aqui, é do IBGE, você clica no IBGE, ele já põe automaticamente para você. Ah, eu queria colocar página. Então, você vem aqui dentro, edita a fonte, você pode editar a fonte, ou você pode editar a sua citação, colocando a página. Isso está na página 12 desse elemento. Dou um OK, ele já coloca a página. Ah, eu queria colocar no corpo do texto, só que no corpo do texto é diferente. Então, converte ele para texto. E aí você modifica do jeito que você quer que ele faça a citação, ok?
Então, é um jeito mais fácil e prático de você colocar. E todas as suas citações já ficam pré-definidas. E você não cai naquele problema de esquecer alguma referência. Quer colocar mais? Gerenciar fontes bibliográficas. Coloca uma nova e escolhe qual que você quer. Artigo de revista. Vê quais elementos ele propõe que sejam obrigatórios. As letrinhas. Coloca o autor e fecha o artigo. Pronto, você vai criando a sua referência bibliográfica. Assim, nós já temos todos os elementos para que a gente possa ter um texto mais bem organizado e bem escrito. O que está faltando nós colocarmos? A nossa paginação. Então, nós vamos pôr, na próxima aula, nós vamos ensinar a você fazer as suas paginações. Tá? Paginações em elementos dentro do seu texto. Posso atualizar aqui, ó, atualizar inteiro, não precisa selecionar todos, atualiza tudo para mim, atualiza tudo para mim, atualizar índice inteiro, pronto, atualizar índice inteiro, pronto, eu não preciso me preocupar com mais nada. E aí, agora está faltando eu colocar as minhas citações, as minhas numerações para que eu possa fechar o meu texto, tá certo? Então, até a próxima aula.